começando um Pode Empreender, o podcast que foi criado para você que é empreendedor, que é empresário, que precisa de ajuda, se sente sozinho. E hoje eu estou aqui com as meninas da Conta com Elas. Não é isso, meninas? Isso. Tenho certeza que hoje vai ser um grande aprendizado, porque elas são contadoras, são contabilistas, e você vai ter uma aula hoje de coisas e de assuntos que vão te ajudar e muito. É rapidinho, a gente vai para um breve intervalo, porque a gente precisa faturar, e a gente já volta. É 2 minutinhos só, e nós estamos de volta já. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta com mais um Pode Empreender, e hoje eu estou aqui com as meninas da Conta com Elas. Me fala um pouquinho, que já fiquei curioso já com esse nome que é o nome da empresa, não é isso? E também do Instagram, né? Então, assim, quando eu falo Conta com Elas, vocês estão dizendo assim que pode contar conosco, e o nosso escritório também é de fazer conta e ajudar você nas suas contas. Isso. É isso mesmo? O trocadilho é esse. Ah, muito legal. Duas contadoras e um propósito, ajudar. Ó, excelente, muito bom. Bom, quando vocês falam de ajudar, né, agora há pouco aqui a gente estava batendo papo aqui, né, Wesleyane, falando sobre como é que você entrou, como que você iniciou, como que o mosquitinho, assim, da contabilidade picou na sua veia para você começar a trabalhar nessa área? Conta um pouquinho para nós aí. Então, sempre trabalhei na área de gestão, gerência, analista financeiro, e a contabilidade, ela sempre fez parte, né, da rotina que eu executava. Sim. Então, fui interessando pela área e decidi, né, trocar o direito pela contabilidade. Não me arrependo de forma alguma, apesar que ainda vou voltar e terminar a faculdade de direito, que ela complementa muito o que nós trabalhamos, né, Elisângela? Basicamente, a contabilidade envolve traduzir uma legislação, geralmente uma legislação tributária, no que, na prática, ela se deságua ali, que é a contabilidade, na verdade, é uma conta final, né? Então, nós gostamos muito da área, somos apaixonados pela área que nós trabalhamos, né? Realmente, quando você ama aquilo que você faz, você não trabalha, né? É diversão, É né? uma diversão dolorida, né? Legal. Eu brinco que o cliente às vezes relaciona muito a contabilidade, vai me mandar uma fatura, vai me mandar uma guia, mas a contabilidade ela é muito mais hoje do que você só calcular um imposto, né, ela faz parte da tomada de decisão, do dia a dia, ela gera informação ali para o empresário, né, Sim. tomar suas decisões estratégicas. Então hoje nós somos muito mais consultoras do que contadoras. Ah, que legal, isso é muito importante. Na verdade é Wesleyane e Leiliane. Isso, eu sou a Slane e ela é a Liliane. Ah, isso aí, me ajuda aí, me ajuda a situar aqui para eu não dar rata. Parecida. É parecido os nomes. É, muito legal. Vamos começar já provocando aqui já, é o seguinte, eu sei que lidar com empresário, vocês estão há quantos anos já nessa. Já tem Desde 2019, 19. tem 6 anos aí já Já tem uma de caminhada boa estrada, já, né, é. como contadoras mesmo, né, mas assim, lidando com a área já há mais de 15. Ah, que legal, muito bom. Então já transmite uma credibilidade ainda maior ainda para os seus clientes, né. Bom, vamos como eu disse para a gente começar provocando, vamos lá.
qual que é a maior dor que, assim, a sua empresa hoje resolve pro empresário, pro seu cliente? Ou melhor ainda, assim, qual que é a maior dor do empresário hoje? Que ele te procura, assim, que você mais percebe que é aquela dor que ele mais tem, que é o maior gargalo que é, qual que é? É o de sempre. Qual que é? Procura a gente para pagar menos imposto. Eu quero diminuir esse imposto, né. Apesar que aqui em Goiás existe um trauma, né, Sim. que a gente teve uma parte que havia até um golpe aí que o pessoal chegava: "Não, vou reduzir os seus impostos", e às vezes os empresários ficaram um pouco com trauma disso, quando você fala planejamento tributário, vamos fazer um planejamento aqui para reduzir sua carga tributária", às vezes fala: "Opa". Mas assim, é necessário, né, a gente tem uma reforma tributária que tá batendo a porta aí no ano de 2026, e quem não se planejar, realmente vai passar por um percalço aí nesse problema nessa fase de transição. Certamente. E a maior dor também, às vezes, ele vem mal informado, às vezes ele começa hoje em dia tem muitas essas contabilidades online, né, Sim. é legal, né, é algo que veio realmente para ficar, Aham. mas ela não pega, né, tanta particularidade de cada região, né, o Brasil é muito grande, Sim. então cada região ali tem uma particularidade. Ah, então vocês também fazem atendimento, então, online também. Sim, fazemos. Cliente de vocês, não se limita a Goiânia e Goiás. Não, a gente tem cliente em São Paulo, Amapá, já tem Espírito Santo e Rio de Janeiro. Que legal, hein. atendemos algumas regiões. E às vezes esse cliente que ele vai para essa contabilidade online, Sim. né, mas aí a gente paga muito. É o nosso maior assim, eles vêm com esse problema já, né, da contabilidade online já, né. "Ai, que fizeram isso, não tá desse jeito, é assim mesmo, né". Ah, então já tiveram a experiência antes com a contabilidade online. Às vezes uma má experiência, não foram orientados. Ah, só paguei a fatura lá e ninguém me passou uma orientação de Entendi. como eu tinha que fazer. Apesar de que fica muito implícito, né, todo mundo sabe, né, eu fiz um serviço, precisa emitir uma nota, isso é muito claro. Mas às vezes ele sente aquela carência de ter sido orientado. Uhum. Nem sempre com empresa trabalha com atividade só. Sim. As atividades econômicas muitas vezes embarcam uma prestação de serviço, um comércio de algum produto, então ele não tem uma atividade só. Sim, certa Então e cada atividade tem uma tributação, tem uma orientação. Eu até brinco, eu falo que o Simples não é simples, o Simples tem alguns pegas, tem algumas particularidades ali dentro de cada anexo, né, que é comércio, serviço, enfim. E aí, às vezes, ele se perde um pouco nessas particularidades. "Ah, eu contratei o contador, mas aí ele chega para nós, ele não pagou a guia de abertura de cadastro na prefeitura, não fez a ficha de inscrição cadastral para ele poder emitir nota, então ele achou que estava tudo certo e não está, né, está com alguma pendência". Uma multa lá por não ter cumprido prazo. Exato. Então, na realidade, eles chegam com um monte de pepino É. pra vocês resolverem. Mesmo. Pensava que chegava tudo prontinho, assim, era tudo certinho, né. Não, Nossa. sei que fosse algo assim romântico, agora Não tá bom. não é assim? Né? Não. Que isso aí. Às vezes tem muita cultura assim: "Ah, eu não vou faturar tudo, porque eu não dou conta de pagar imposto", né. Tem que faturar, tudo que você emitiu, que você gerou de transação, né, você tem que emitir a nota, tem que ter o documento de suporte, né, tem que estar bem fundamentado ali de documentação, né. Sim. E às vezes eles pecam um pouquinho nessas orientações, a gente precisa ali fazer um trabalho quase que didático mesmo, de ensinar e explicar, e às vezes acompanhar se realmente está aplicando aquilo É. que foi orientado. Aham. É porque normalmente, assim, nós seres humanos nós somos assim, né, a gente tem um filho, a gente põe lá na escola e vira as costas e vai viver a nossa vida e fala assim: "Os professores agora tomam conta", né. Eu penso que com o contador também é mais ou menos isso, né. Tá, nós falamos aqui da dor que ele chega, mas quais são as maiores dores de vocês, que vocês enfrentam dentro do no atendimento do cliente, cada cliente vocês vão atender? É o cliente que mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Mas tem isso? Existe isso? É É mesmo? os que mais tem. E a gente tem cliente, assim, o nosso atendimento é um atendimento
bem personalizado. A gente não faz só a contabilidade do cliente. Aí a gente passa o que o cliente tem que fazer. Olha, você tem que fazer isso aqui, assim, assim, assado. A gente explica tudinho que cliente. Sim. Nem todos conseguem entregar pra gente igual a gente pede. Mistura conta pessoal com pessoa física. Nossa, e deve ser uma Pessoa trabalheira isso, né? Não, é muito trabalhoso. E é coisa simples, né, no dia a dia a pessoa já consegue já se organizar, né. Sim. Não passar o cartão da empresa, geralmente o pessoal anda muito com cartão corporativo, né. Ah, "Não, vou passar aqui, não vai dar em nada não", mas dá, não pode. Conta pessoa física é uma, pessoa jurídica é outra, não se mistura as 2. Essa é a nossa maior dificuldade, passar para os nossos clientes. é porque a maioria, na verdade, faz isso, né. Eu já entrevistei aqui muitos já, empreendedores que confundem muito essa questão do CPF com CNPJ, né. Exato. E já tive casos graves aqui onde o empresário ele realmente faliu, chegou à falência por conta disso, né, que teve que reestruturar totalmente a empresa de novo, a parte contábil e tudo, para voltar a ter essa empresa de novo, né, porque realmente o cara olhou lá no banco, né, tá lá, saiu com a esposa ou com a namorada, sei lá onde que ele fez, ou fez uma viagem, ele viu que tem dinheiro, ele passa o cartão, às vezes ele nem quer saber, Tá né. fácil ali, né. Tá disponível. Mas o risco dele grande é porque quando você tem uma empresa, você tem que estabelecer ali um prolabore, Sim. né. E você pode fazer uma antecipação de lucro, fazer uma retirada, mas isso tem que estar limitado à sua participação na empresa, você não pode simplesmente também, desfalcar o caixa da empresa para finalidades pessoais, você tem que fazer um planejamento dentro, olha, igual quando você é funcionário. Sim, Ah, eu tenho um salário, eu vou me planejar para viver de acordo com o salário que eu ganho. Então, a empresa também da mesma forma. sim, Então, o caixa da empresa não é disponível para o sócio usar a bel prazer. sim. Então, ele estabelece um prolabore, estabelece uma retirada, e aí dentro da conta pessoa física dele, ele faz as despesas que ele tem ali de pessoa física. Porque se ele fica desvirtuando a conta pessoa jurídica, que acontece? Se ele tiver um problema, seja trabalhista, seja com fisco, ele vai detectar que ele descaracterizou a personalidade limitada da empresa deles. Então, então se ele utiliza a conta para fins pessoais, então agora ele misturou, então recai essa questão da limitação do capital social. Sim. Então aí uma dívida trabalhista, por exemplo, tem, um exemplo, 50.000 de capital social, ele recebeu uma multa de 100.000, mas ele despersonificou a empresa dele. Então o fisco vai falar, o órgão que tiver o plano, ele liga e fala: "Não, pode estender essa dívida para pessoa física, porque ele usava aqui a todo momento". Então Então esse é o comprova isso, acabou, a casa caiu. exato, então assim, é uma segurança para ele fazer essa separação. Porque se ocorre um problema e o capital da empresa ou o patrimônio da empresa não abarca aquela dívida, então o restante ou vai fazer uma renegociação ou ele vai caducar ali. Mas se não, ele vai perder patrimônio pessoa física. Seja conta bancária, com penhora, seja mesmo ali apreensão de bens. Você pode ver, é muito comum leilões, né, da justiça trabalhista, de Porsche, de Ferrari. Com certeza isso não estava no patrimônio da empresa, Aham, ou estendido à pessoa física. entendi. Leiliane, você falando isso aí, assim, eu vejo, muitos, você tá ouvindo aí, né, empresário? Seja um recadinho para você já, não mistura CPF com CNPJ, isso é para o seu bem, é saúde para sua empresa, né, vai estar resguardando você mesmo, porque infelizmente isso é algo muito comum que acontece. Você falando de planejamento aí, eu acho, assim, eu vejo isso como muito complicado, por quê? Porque aqui já sentaram aqui vários milionários aqui, multimilionários, que são empresários que eu já entrevistei. E eu também tenho convívio com vários outros também. Mas assim, é porque o empresário, o que que acontece normalmente? A história de todos, aqui todo mundo conta a história dele. Se vocês fossem contar a história de vocês bem do início mesmo, a gente sabe que tem muito percalço, né. Aqui nós falamos da forma romântica, que eu sou apaixonado pela minha empresa, tal, tal, pela minha profissão, mas a gente sabe que, né, a maioria das vezes você não tem o dinheiro nem pra pagar a faculdade que você estava, você não tinha o dinheiro para lanchar, enfim, cada um na sua realidade, mas tem uns percalçozinhos que acontecem, alguns grandes, outros maiores, outros menores.
Mas o detalhe que eu quero falar é o seguinte: muitas vezes o empresário, quando ele não faz esse planejamento, porque ele abriu a empresa dele a partir do quê? Da necessidade. Sim. Ele precisava pôr arroz e feijão na mesa dele. Aí ele pegou aquele negócio dele, começou a trabalhar, aquilo começou a dar demanda, começou a dar, muitos frutos, começou a crescer, aí ele já chamou um irmão para trabalhar junto, aí a mulher já viu que o negócio estava dando dinheiro, já começou a pegar o financeiro para tomar conta para ele não, né, não desandar, né. Quando o cara tem a mulher como financeiro, não ajuda muito, mas e quando não tem, né. Então assim, é comum, muito comum isso aí. Então, você falou uma parte muito importante. Você pode detalhar, assim, melhor essa questão do planejamento? Porque, assim, tem o Prolabore, né, que é incrível, mas eu faço muita consultoria, mentoria, né, em empresas. E, assim, às vezes você vê uma empresa enorme, mas quando você entra, você fala: "Não acredito que está desse jeito essa empresa", né. E incrível, por incrível que pareça, a maioria das empresas são assim. Sim. Porque essa parte burocrática, essa parte organizacional, às vezes eles não conseguem, porque o empresário começou daquele jeito, começou a dar certo e ele está tocando daquela forma, né. Então essa parte de planejamento, vocês ajudam também o cara no planejamento? Sim. Por exemplo, você falou parte de retirada, que a gente falou de Prolabore, que é uma coisa que tem muitos que nem fazem isso. Ou faz um salário mínimo só para É, constar. exato, mas ele tira muito mais que isso, né. Isso, exatamente. O que que acontece? Eu mesma já trabalhei em uma empresa que ela tinha 60 empresas dentro, né, uma investidora do segmento imobiliário, 60 empresas, assim, uns 80.000 lotes em estoque. E aí eu participei de um processo seletivo, falei: "Tô entrando numa Big Four", né, tipo, processo seletivo super concorrido, muito didático, enfim. E quando passei para dentro, o dono tinha uma caixinha lá dentro do cofre, um dinheiro, aí ele chegava assim, ele dizia: "Tem que ter dinheiro aqui sempre disponível para mim", eu falei: "Não pode", ele falava: "Mas os outros", eu falei: "Mas eu não sou o outros", eu falei: "Ó pai", Sim, sim. fala para o filho: "Você Todo não é mundo, todo mundo?". exatamente, é. Então o que que acontece, o planejamento, às vezes com vamos dizer assim, trocar o pneu com o carro andando é complicado, Sim, né. sim. Você não pode parar a empresa para poder consertar o que É. está errado. Mas você faz um levantamento ali, faz um diagnóstico da situação, de como está ali rodando naquele momento, e vai fazendo um planejamento de adequação gradativa. Então, conforme você for, executando aquele planejamento, você vai detectando o que que funcionou, o que que não foi adequado, o que que precisa ser adequado, porque você tem um risco. Até as empresas que estão listadas na bolsa, que elas estão sujeitas à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, e são auditadas, às vezes, por 2 Big Four, né, do mercado de auditoria, que às vezes é a Deloitte, ou você tem aí tantas empresas. E elas ainda, uma Americanas da vida, né, ela tinha auditoria por pares, né, não pode ser só um auditor. E mesmo assim ocorrem fraudes, ocorrem problemas. Então essas empresas, às vezes, ficam muito, com contadores, às vezes, que não estão se atualizando. O risco da não detecção de erros é muito grande, porque o olhar fica viciado ali, está muito acostumado: "Ah, ele sempre faz assim, então, nunca deu problema, até hoje a receita nunca apareceu aqui". Sim. Então o primeiro passo é identificar que precisa de ajuda. Então você acredita que o primeiro passo é identificar que precisa de ajuda. Sim, Então identificar. agora você vai segurar aí, nós vamos saber agora no próximo bloco agora. Fique conosco que rapidinho, a gente vai faturar 2 minutinhos e fica aí, já convida seus amigos aí, seus familiares, aquele empresário que é amigo seu que tá com dores como essa que a gente tá falando aqui, que é rapidinho, em apenas 2 minutinhos a gente tá de volta aí, e já vamos falar novamente sobre essa importância e esses primeiros passos que você tem que dar para ter uma saúde financeira da sua empresa melhor ainda. É rapidinho, é 2 minutinhos e a gente já volta já. Você conhece a Telhas e Companhia?
Somos uma loja especializada em telhas e, principalmente, fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes, com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta com o Pode Empreender. E hoje eu estava aqui agora há pouco falando com a Leiliane, falando sobre os passos que são importantes para que o empresário possa organizar melhor aí a parte financeira da sua empresa, não é isso? Isso. O primeiro passo por qualquer é o mais importante? Detectar que precisa de ajuda. Sim. E da forma como ele está trabalhando não está correto. Sim, E a excelente. maioria sabe, né? Pode não ter um conhecimento técnico, mas ele tem uma ideia. E ali ele não pode, todo mundo sabe, não pode misturar conta pessoa física com pessoa É, mas jurídica. entre saber E e fazer, fazer existe um oceano muito grande aí, né? Exato. Um abismo, na verdade. Então, nós trabalhamos assim. Primeiramente, levantamos a situação que a empresa se encontra, fazemos um diagnóstico preciso ali da situação fiscal, dos riscos que elas vêm correndo em determinadas práticas e fazemos um planejamento para ser executado, de acordo com a demanda do cliente. Sim. Então, hoje, esse planejamento ele vai ser muito importante, porque a reforma tributária vai iniciar a transição agora em 2026. O PIS e COFINS, que hoje é um imposto sobre faturamento, ele vai deixar de ser um imposto só vinculado a um desembolso financeiro, a um recebimento, a geração de receita, e vai ser muito mais abrangente. Então, as empresas que hoje não sentarem para começar a mitigar esses erros, esses problemas e começar a fazer o planejamento, inclusive dessa transição, elas vão estar se expondo a um risco desnecessário, Sim. porque nós vamos evoluir. Hoje, você depende muito de um fiscal que senta para analisar uma determinada empresa. Então, é algo que depende de uma pessoa mesmo, capital humano. Então, a tecnologia hoje está avançando com a integração Estado, município e Receita, que isso vai ser feito quase que em tempo real. Uhum. Então, a nota de serviço hoje, você entra na Prefeitura de Goiânia para emitir, na Prefeitura de Caldas Novas para emitir, ela vai ser emitida dentro de um portal da Receita, Como se fosse unificar elas. unificado. Porque hoje a Receita ela depende do município enviar essa informação para ela cruzar esses dados. Sim. Emitiu a nota e não recolheu, ou não declarou. Porque nós sempre falamos, você dever imposto não é crime, não é isso. O que é crime? A sonegação é um crime fiscal, né? Com pena, inclusive, de reclusão. Então, você dever, não vai ter problema. Você declara, se precisar, faz uma negociação, né? Claro, mas não pode deixar de emitir. Sim. E a gente vai ter uma transição que nós vamos ter um sistema de payment que, a partir do momento que o cliente fizer a transferência para a empresa, a Receita ela já vai abater, inclusive, o imposto. Nós vamos evoluir aí até 2050, 2007. É uma transição lenta, né? Mas a tecnologia, o que eles esperam fazer é isso. Quando cair na sua conta, ela já vai vindo dedução do imposto. Ele entende que a empresa ela gira com o que é do governo hoje. Dentro da conta dela, ela conta no fluxo dela financeiro, ela está contando com a parte que não é dela, que é da Receita, que é do Estado, que é do município. Então, essa convergência agora da reforma vai mudar totalmente o que os empresários têm de realidade hoje de fiscalização. A reforma é agora 2026. Começa em 2026. A gente teve a emenda constitucional que foi a 132 lá em 2023.
começou a gerir as leis complementares para colocar em prática agora, em 2025. Então, já tivemos uma primeira para 214 de 2025, e ela vai regimentar essa transição. Qual que é a primeira parte? É o PIS/COFINS, que é um imposto sobre o consumo, e o faz gerador dele muitas vezes está atrelado à realização financeira, um recebimento, a geração de uma nota. Sim. E qual que é o conceito que a reforma vai trazer agora? Não vai ser mais a questão de realização financeira, vai ser a relação de consumo. Então, por exemplo, um sócio que ele trouxe para dentro da empresa um veículo, um apartamento, que ele às vezes até estruturou uma holding para fazer isso como um planejamento ali de transferência de patrimônio do patriarca para os seus herdeiros, até esse uso desse bem, ele vai ser confrontado na base da receita. Então, você tem uma holding, você declarou que um veículo X, ou uma casa, um apartamento, e aí o sócio vai lá e declara que aquele é o endereço de residência dele na declaração de imposto de renda, a Receita vai cruzar essa informação. Então, se o imóvel pertence à holding, então ele está sendo cedido. Inclusive, um dos faceradores vai ser cessão, transferência, disponibilização de bens, seja materiais ou imateriais. Então, eu cedi, a holding cedeu o apartamento para você. Então, se ela não tivesse cedido, ela deveria estar oferindo uma receita de aluguel. Então, implicitamente, ela está fazendo uma renúncia de uma receita. E essa renúncia vai ser tributada. Mesmo que dentro do caixa dela você não está fazendo um pagamento ali de um aluguel. Meu Deus, então esse negócio vai ser a profundidade das profundezas mais profundas Mais então, na vida do empresário. Hoje, dentro da parte rural, você tem um cadastro que é o CIB, que é um cadastro ali atrelado àquele bem, na Receita, em conjunto com o INCRA. Esse cadastro ele vai evoluir para o imóvel urbano. Então, o imóvel urbano ele vai ter um cadastro junto à Receita também, diferente do IPTU. IPTU, ITU, ele está atrelado ao município. Então, ele vai ter um cadastro que a gente vai transcorrer aí nessa transição, cadastro que vai subir para a Receita. Então, a gente vai ter uma esfera de controle que ele vai extrapolar muito o que os empresários estão habituados hoje. Então, ela vai. Aí, esse CIB, esse imóvel pertence a essa empresa, mas o sócio está declarando que reside. Esse veículo está declarado lá no Detran que ele pertence a um CNPJ, mas um sócio X está sendo multado nesse veículo. Até isso, Até isso. Então, hoje, quando você tem um veículo que é de CNPJ, se você incorre uma multa de trânsito, você tem que fazer uma identificação do condutor. Então, a partir do momento que se identificar o condutor, ele vai entender que tem um sócio da empresa utilizando aquele bem. Então, essa comunicação entre essas três esferas, que é o municipal, o estadual e o federal, ela vai ser quase que uma comunicação full ali, instantânea. Então, não vai ter mais esse, eu fiz uma compra de um imóvel, eu vou lá na prefeitura, recolho o imposto. E aí a Receita, eu não recolho ganho de capital, que é a diferença entre a declaração do imposto de renda e o que você realizou na venda do mercado. Então, hoje não existe uma confrontação de dados nesse sentido. Você recolheu, o cartório vai te exigir ali o recolhimento do imposto de transferência do ISTI da prefeitura e vai te orientar que você tem que procurar um contador para fazer o cálculo do ganho de capital. Só que as pessoas não vão no contador. Elas deixam lá no ano que vem informar o contador que aquele bem foi revendido, enfim. Ou às vezes revende por um valor que é um valor Quando vai fazer declaração de imposto de renda? lá no outro ano, às vezes declara que vendeu pelo mesmo valor que está lá declarado na Receita, para não ter diferença de ganho, né? Que o ganho é essa diferença. Sim. Então, a Receita ela vai começar, inclusive, a fazer uma verificação de valores. Então, esse bem, que ele está muito subavaliado, pode ser objeto de um arbitramento ali de base de cálculo. Não é algo tão assim coercitivo dela fazer a todo momento,
Mas em alguns casos é muito gritante, às vezes imóvel de 1.000.000 está declarado por 50.000, por 100.000. Ele foi adquirido, às vezes, lá na década de 70 e a gente teve a mudança de moeda que aconteceu, e quando transformou em real, às vezes a avaliação era, aliás, 50.000, 100.000 no ano de 94 era muito dinheiro, né? Mas esse valor ele vai se corrigindo no tempo. Sim. Então, essa estruturação patrimonial de, é mais vantajoso você trazer o patrimônio para dentro da PJ ou manter ele dentro da pessoa física, qual é a melhor estratégia? Isso precisa ser feito urgente. E isso vocês fazem para os Faz- clientes de vocês. Sim. E aí vocês trazem a solução, ajudam no planejamento, né. Então no próximo bloco agora, você vai segurar um pouquinho, mais 2 minutinhos, a gente vai para um rápido intervalo, e a gente já volta já com a Leiliane e a Weslane falando sobre essas reformas, sobre a importância, essa liberdade você não vai ter mais, viu. Então é rapidinho, é 2 minutinhos só. A gente já vai para o intervalo, vamos faturar, e a gente já volta esclarecendo isso aí pra você, então não sai daí não. No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença. Agende sua consulta, venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida. Estamos de volta com o Pode Empreender e infelizmente estamos caminhando para o final. Hoje eu estou com as meninas aqui da Conta com Elas, né, que são essa empresa de contabilidade, contabilista. No último bloco agora, Leiliane, a gente estava falando sobre reforma tributária, sobre a importância, né. Pelo que eu entendi, o empresário não vai ter mais essa liberdade de ignorar que as coisas estão acontecendo, não é isso? Correto. E é muito importante, nesse momento, ele ter uma equipe que está alinhada com essas novas mudanças. Então, Que no caso são vocês. e isso nós estamos à disposição, né, para poder fazer esse planejamento dessa transição, inclusive avaliar se é necessário trocar de regime, que às vezes o regime tributário que ele está vai ser o mais vantajoso para ele no momento dessa mudança. Legal. E toda essa adequação tem que ser feita agora. Porque quando virar para 2016, a coisa já vai estar sendo implementada, então não vai ter tanto mais tempo dele fazer uma readequação, porque o planejamento tributário ele vai deixar de ser uma coisa tão engessada, eu faço essa caixinha aqui, vai funcionar para sempre, não, ele vai ter que ser inclusive reavaliado, reanalisado, conforme as mudanças foram sendo implementadas, ele vai precisar às vezes de ser readequado, né, de recalibrar ele, né, inclusive dentro da questão de sucessória também das empresas. Isso tem que ser levado em conta nesse momento. Holding não é mais um produto que você vai vender assim, pronto, acabou. A estrutura da empresa, a estrutura sucessória tem que ser muito bem avaliada e isso precisa de profissionais que realmente esteja aí se atualizando. Aquele contador que sentava, aprendeu ali na faculdade e continuou ali com aquele conhecimento por muitos anos, que é o que a gente teve aí nos últimos anos, aí pelo menos nos últimos 10, acabou. Todo mundo vai voltar. Quem não foi ainda tem que ir para a cadeira de estudante de novo e reaprender e se atualizar. Sim. E nós estamos nos atualizando já, desde o início do ano já estamos aí em grupos de estudo, participando inclusive de pós nesse sentido, e já estamos fazendo os nossos clientes esse planejamento de mudança, de transição,
de acordo com a demanda de cada um, do seu segmento de comércio, enfim. Que legal. E já também explicando aí os riscos que ele não pode incorrer e o que ele está incorrendo de não se planejar. Sim. Porque nós também não podemos colocar uma arma na cabeça e falar assim. A gente explica, né? Agora, a decisão de se colocar em risco ou não é dele. Porque o empresário, ele é solidário. Por exemplo, eu transmito uma declaração de imposto de renda, eu assino, não sou eu que assino, é o CPF do sócio. Sim. Então, ele tem que entender também. Tem uns cursos bem interessantes, contadores, de contabilidade para não contadores, Ah, tem? Que legal. Eu acho que como é que encontra isso? no Senac, no Sebrae, tem muito curso desse sentido. A gente, inclusive, indica aos nossos clientes. Que legal. Ó, faz esse curso. Você não precisa ser ou ter o conhecimento que o contador tem. Inclusive, você paga um contador para que ele Sim. te explique, né? Para que ele detenha esse conhecimento para você. Mas você precisa ter uma noção. Porque quando o contador estiver executando algo de forma incorreta, você tendo um parâmetro, você consegue identificar. Claro, sem dúvida. Então, assim, nós pegamos muito erros, né, infelizmente. Às vezes não por negligência, às vezes por realmente dificuldade ali de comunicação, mas nós temos um contato com o cliente que é diário. Nosso cliente, nós quase que pegamos ali na mão. Não deixa para ter contato com ele só quando ele manda a documentação. Porque às vezes durante um mês ocorreu algum erro, precisa cancelar uma nota, isso tem que ser feito dentro do mês corrente, não pode esperar. Depois que transferiu o mês, que virou, fechou o mês, aí, como se diz, aí a vaca já foi abatida. Precou mais, Mas é um dizer que a gente fala entre a gente, né? A gente peca pelo excesso. Ah. Sim, De tanto que a gente reforça com o cliente. Entendi, mas isso é importante, é muito bom, né? Por mais que assim o empresário ainda se sinta um pouquinho assim, na cabeça de vocês talvez sufocado, mas não, na verdade ele vai entender que é suporte, né? sim. Então, Esse contador que só calcula a guia e entra em contato com ele para cobrar se ele pagou o imposto ou só não. no dia do honorário, né? E a gente tem, assim, muito colega, assim, que a gente conhece, contador, assim, que não tá afim de topar essa reforma tributária que tá chegando aí, tá passando escritório para pessoas mais jovens para estar administrando o escritório, arrendando o escritório, né? A gente conhece vários, assim, nesse sentido. Não tem dúvida não. E assim, pelo que você está me falando aí, vocês estão compartilhando aqui, essa questão da reforma tributária é muito séria, hein? Ela é seríssima. Ou, assim, Você vai trazer muitas implicações aí muita. pro dia a dia do empresário, né? Às vezes ele tá pensando, assim, que vai ser uma coisa simples, assim, não, mas é uma coisa, assim, planejada, né, tem que começar nesse exato momento, Uhum. para quando chegar 2026 já tá meio caminho andado, né, É, porque em cima da hora não vai dar, que é muita coisa, né? não dá. Contar com prorrogação também não vai ter. Aham. Não Aí vai. não vai? Porque assim, os empresários eles tiveram uma experiência quando migrou, principalmente do e-social, foi uma grande virada de chave, deixou-se fazer aqueles orelites, né, antigamente. Você lembra dos E Entendi. assinar a carteira de trabalho, né, bater aqueles cara, isso tudo hoje é digital, né, não existe mais carteira física, né. Então o funcionário tem uma carteira lá que espelha para ele quase que simultâneo, quando eu lanço alguma coisa, né, de verba rescisória, de FGTS, ele acompanha ali em tempo real. Sim. Então houve-se muitas prorrogações. Então esse social era para começar um ano, aí foi prorrogado do outro, e eles vieram de uma experiência: "Ah, vai prorrogar?". Igual a tal da NR1 também, não tem a bem aí só Vai prorrogando, prorrogando. aham. A parte a Receita já deixou bem claro que não vai fazer prorrogações, que eles estão trabalhando na parte tecnológica, Sim. para isso estar pronto, inclusive algumas empresas foram selecionadas para teste, para poderem ser ali o piloto, vamos dizer assim, da parte prática mesmo, da implementação. Outras podem se voluntariar para fazer alguns portais de simulação do que é hoje, como vai ficar, mas isso hoje, para a era tecnológica, com inteligência A artificial, inteligência artificial, esses robôs, essas IAs, né? veio para ficar, isso aí não tem volta mais. Então a Receita não tem mais essa dificuldade tecnológica que tinha antes de fazer esse cruzamento de dados. Ela sempre teve.
as informações, mas ela tinha essa dificuldade de fazer esses Sim, claro. cruzamentos. Então a tecnologia veio para possibilitar esse cruzamento de dados. Então hoje o cartão que você usa da empresa, a instituição financeira ela manda o e-financeira todo mês para a Receita. Ó, o CPF X movimentou tanto aqui de cartão. O cartório, ele manda a DOI, que é uma declaração das operações de imóveis, ele manda isso todo mês para a Receita. Olha, esse CPF X comprou, vendeu o imóvel Y, portanto. Ou seja, mudou tudo, né, o jogo agora é outro, é sério, é uma verdade, é um fato, e quem não se preparar para isso aí vai ter muita dor de cabeça, vai perder muito dinheiro, né. E vocês estão aqui hoje para falar a respeito disso e se colocar à disposição, né, como uma empresa séria, que é capaz, alguém que está com essa, vamos colocar assim, com essa prevenção, né, para o cliente. Então você que é empresário, que está nos assistindo, procura as meninas do Conta Com Elas. Infelizmente, chegamos ao final, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês 2 aqui, foi, assim, um episódio muito esclarecedor, tenho certeza que quem está nos acompanhando teve muita clareza em como eu tive aqui também, e muito obrigado por estar aqui. Agora eu quero dar oportunidade para vocês, né, vamos deixar aqui então com a Weslane, para ela falar um pouquinho mais aqui como, quais são as redes sociais de vocês? Como que as pessoas encontram vocês para contratar vocês, para tomar conta da empresa deles? E aí, como é que é? Ó, o Instagram da gente é o conta com emendado ponto elas. Pode, acessar lá, que já tem lá o nosso WhatsApp, tudinho lá, é só mandar uma mensagem que a gente tá aguardando lá a mensagem de vocês lá para ajudar os empresários aí. Show de bola. Então é o seguinte, conta com elas, conta que elas estão disponíveis aqui, vocês viram que elas estão bem munidas para te ajudar. Ô, Weslane, fala aí para o empresário algumas coisas que você pode deixar aí como alerta, como dica, como algo que assim, e por que que eles têm que te procurar também? Vamos lá, fala aí. Sim, muito cuidado com notas fiscais, tanto de compra como de venda, de prestação de serviços. Se ele não emite notas de tudo que ele principalmente cartão de crédito, maquininha de cartão na sua empresa, tudo que você passar nela, você tem que ter emissão de nota fiscal. Passou o cartão, tem que ter o suporte da nota. Às vezes tem uma dificuldade, às vezes operacional, de fazer isso naquele momento, faz uma fichinha do cliente, depois vai lá e emite. Mas de preferência seja emitido no momento do atendimento, para não gerar esquecimentos. E isso vai ser muito usado agora, essa parte, né, da movimentação da empresa, sabe, de receita, mês de recebimento. Cuidado com imóveis dentro da sua PJ, se você está cedendo ele, às vezes, a terceiros ou mesmo para sócios, que avalie isso com urgência. A parte de tributação não vai mais vir sob o gerador de faturamento, vai ser transferência, concessão, disponibilização. A parte também ali de direitos imateriais, né, a gente tem muito voga aí a questão de direitos autorais. Então a cessão disso, a transferência disso vai ser um fato gerador, mesmo que não incorra em transações financeiras imediatas. Correr, nós estamos em agosto, temos aí poucos meses para encerrar esse ano, ainda dá tempo dele procurar uma ajuda profissional e se munir ali de informações para entender o que ele precisa hoje, nesse momento, começar a se planejar. Excelente, excelente. Bom, muitíssimo obrigado mais uma vez, tá bom? Então vocês entenderam bem o recado. Procura as meninas, conta com elas, tá? Aqui o Weslane e a Leiliane, que são profissionais altamente capazes, você percebeu aqui pelo nosso bate-papo. Então não perca tempo, não espere, contrata elas hoje mesmo. Entra lá no Instagram, no conta com tudo junto, ponto elas, e chama lá tem o WhatsApp delas para você se munir e para você se prevenir do que vai acontecer. Não dá mais para ignorar, é um fato, é uma verdade, e as meninas estão aqui à sua disposição. E vocês que nos acompanharam, muitíssimo obrigado mais uma vez. Quero agradecer a todos aqueles que nos deixam mensagens pelo Instagram, nos mandam mensagem, a gente não consegue responder todos, mas muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanham pelo Brasil e pelo mundo, porque muitas pessoas também no exterior nos acompanham.
muitíssimo obrigado. E mais uma vez nós estamos aqui terminando esse episódio do Pode Empreender, para dizer para você que com capacitação, com acompanhamento, com direcionamento, com planejamento, com fé, com persistência e com constância, e tendo nós como suporte, como amigos de vocês, você pode sim empreender. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! E nos siga no Instagram também, Alô TV Brasil e William David Oficial. Estamos à sua disposição. Obrigado. Se você ainda não nos segue, começa a nos seguir, compartilha, curte, comenta e procure as meninas do Conta com Elas. Um grande abraço e até o próximo episódio.